Laboratório, acho que sempre me interessou, embora eu tivesse uma predisposição, quem sabe, uma aptidão para engenharia, eu sempre gostei de microscopia. Em 77 para 78 eu comecei a trabalhar no laboratório Richer e eu fazia os exames da parte de microscopia, que eram de parasitologia, exames de urina, microbiologia, tudo isso. Foi no ano de 1987 para 88 que eu comecei a trabalhar com reprodução assistida. E naquela época eu só utilizava a técnica de inseminação artificial ou intrauterina porque eram os recursos que eu tinha. Naquela ocasião, o bebê de proveta na Inglaterra, em 1978, era uma novidade e vários países tinham seus cientistas já tentando fazer também. E em 1980, a França conseguiu o primeiro bebê de proveta, né? Sob lá os estudos e o comando de Jacques Testard, que era o biólogo, e o René Friedman, que era o ginecologista. Em 1989, eu viajei para a França e fui tentar desmistificar um pouquinho, porque eu tinha lido vários trabalhos e livros que falavam sobre fertilização in vitro, vulgo bebê de proveta, mas era tudo tão complicado nos livros e nos trabalhos que talvez na época o objetivo não era de ensinar, mas talvez de atrair clientes, né? Quem escrevia aquele livro queria que você mandasse seus clientes para lá, mostrava aquilo como sendo uma coisa difícil demais. Então eu fui fazer um estágio no Hospital Antoine Becler, em Paris, e lá eu vi que a coisa não era tão complicada como parecia. Aí eu voltei animado, comecei a correr atrás dos equipamentos, que também naquela época era complicado, você não tinha quem vendesse isso. Os primeiros casos de fertilização in vitro mesmo, eu só fiz em 1993. Nessa ocasião, uma nova técnica vinha sendo lançada por médicos da Bélgica, que era a injeção intracitoplasmática de espermatozoide, que não deixa de ser uma fertilização in vitro. Vamos dizer que a fertilização in vitro convencional é conhecida como FIV, e essa técnica de injeção intracitoplasmática de espermatozoide é conhecida como ICSI. E eu fiquei animado com isso, mas também era a mesma dificuldade na ocasião. Aí, em 1995, eu fui para um congresso nos Estados Unidos, onde o Jean-Pierre Palermo, que foi o criador dessa técnica, que publicou os primeiros trabalhos, ele ia fazer umas palestras. Então eu fui lá e tentei absorver tudo que eu podia e ainda em 95 eu comecei a fazer essa técnica que a princípio era indicada para os chamados casos de fator masculino, que era quando o homem tinha um espermograma muito ruim, ou quando era um azoospermico, ou quando era um vasectomizado, que a gente ia ter que tirar do epidídimo, do testículo. E assim eu fiz durante muito tempo, né? Quando o espermograma era bom, eu fazia fertilização in vitro. Se o espermograma não era bom, eu fazia a ICSI. Depois de algum tempo eu percebi que mesmo nos casos onde o espermograma era bom, em aproximadamente 10% dos tratamentos não tinha nenhum óvulo fertilizado. A gente chama isso de ausência total de fertilização ou falha total de fertilização. E quando fui comparar com os casos de ICSI, onde o espermograma não era bom, eu também verifiquei isso, mas em apenas 2% dos casos. Então, a partir dali, eu passei a indicar essa técnica para todos os casos. Hoje em dia, praticamente, é a técnica que eu uso para tudo aqui na clínica, né? Bom, aqui na clínica, talvez um diferencial, eu acho que aprendi isso dando consultas, né? Eu verifiquei que as pacientes e mesmo os maridos, muitas vezes, são mais as mulheres, né? Mas chegam muito abatidas,
por conta de tratamentos anteriores que não deram certo. E então elas já chegam assim um pouco pessimistas muitas das vezes. Então eu acho que a gente tem que ter uma forma diferenciada, personalizada de atender essas pessoas. Eu acho que não é só o tratamento que importa, né? Importa também a maneira como você acolhe esse casal. Aqui eu não marco nada para depois daquela consulta, para eu poder dar a atenção necessária. É comum o casal chegar com pasta de exames realizados e tratamentos anteriores, um monte de informações que eu faço questão de analisar na frente do casal também. Então é comum uma consulta durar 3, 4, às vezes 5 horas. Mas eu acho que isso já vai fazendo uma empatia entre a clínica e o casal que procura o tratamento. Bom, eu acho que eu poderia dizer que eu sou um privilegiado de poder trabalhar com a vida, com a possibilidade de realizar o sonho das pessoas, dando talvez a coisa mais importante nesse mundo, algo que não tem preço, um filho. Eu sou muito grato e me sinto um privilegiado de poder ajudar a trazer vidas ao mundo.